ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Como sempre, para você que está entrando aqui ao vivo, acompanhando a reprise no YouTube ou ouvindo o nosso podcast, sejam bem-vindos para mais um episódio. A minha convidada de hoje possui uma paixão que a acompanha desde seus 15 anos e que, apesar de ter quase fugido para a arquitetura, acabou dominando e hoje está 100% do seu cotidiano, que é a fotografia. Suas maiores especializações são em ensaios e fotografias infantis, e há mais de 6 anos ela vem aprimorando suas técnicas. Ela, inclusive, já foi entrevistada por mim aqui no site no ano passado, então vamos receber a Larissa Milan. Ela entrou aqui agora. Olá, Oi, Lari, tudo eu fiquei bem? um pouquinho baixa. Agora tá certo. A gente tava cortando a cabeça. Agora tá certo. Oh, E aí, como é que você eu tá? tô bem, tô na correria. Então, pela segunda vez, como é que tá a sua expectativa para hoje? Eu tô animada, eu acho que vai ser um papo bem leve, bem gostoso. A entrevista foi incrível, então agora ao vivo vai ser muito bom também. Leve não sei quanto, né? Mas tá bom. Bom, atualmente você já realizou vários ensaios, né? Porém, uma peculiaridade é a sua especialização, né? Que você acabou adotando no trabalho, que é a fotografia infantil, né? Sim, Vai desde ensaio de distante, parto, batizado, e até festas. Queria começar perguntando o que fez você querer seguir para esse gênero de fotografia. eu acho, na verdade eu não sei, não tenho muita certeza do porquê. Eu acho que eu me identifiquei, eu gosto muito, eu sempre gostei muito de criança, sempre foi algo pra mim muito tranquilo de lidar. E eu fui vendo Tranquilo? que eu acho que o que me influenciou principalmente foi a minha história. Eu amo minhas fotos de infância, eu amo como minha mãe conta como era na infância. Então, ver essas fotos me fez ter vontade de fazer outras crianças também terem essas memórias. Então, Uhum. foi por esse caminho, mas eu faço um pouco de tudo. Mas a especialidade é essa com criança, mas até mini casamento eu fotografo. Bom, criança e tranquilidade não combinam muito, né? Mas tá ok. É, não combina, mas funciona. Trabalhar com criança é tentar trazer um ensaio leve, mas que funcione. Isso é um desafio. Aham, Esse é o desafio. sim. Bom, já não é de hoje que a gente percebe que grande parte das nossas vidas, né, a gente passa em frente às telas, né? E principalmente quando se fala de redes sociais, Instagram, Pinterest, tem muitas delas que possibilitam o compartilhamento de fotos. Que, de acordo com o jornal o Globo, Uhum. que ultrapassou 2 milhões de usuários no Instagram em outubro desse ano, para você ter uma ideia, e você continua apresentando álbuns físicos, né, em seus projetos, né? Você mostra isso. Você acredita que um dia a internet realmente poderá substituir o valor dos registros físicos, principalmente quando se trata de família? O que Ó, você tem de opinião por isso? eu ainda acho que não. Porque é muito. Quando eu vou falar de alguma coisa pra minha família, lembra daquela época que, sei lá, eu só usava roupa vermelha. Eu tinha mania de. Porque eu tinha 10 anos, eu só usava roupa vermelha. Eu gosto de ir lá na minha caixa de fotos e pegar a foto e mostrar. É diferente de você falar assim, vamos ver a viagem e tal. Tanto que eu tô com algumas viagens pra botar em álbum, pra revelar, pra montar bonitinho. Porque você vai mostrar ali nas fotos, ali no computador, no celular, aí fica um bando de gente ali naquela tela pequena, e aí eu acho que fica um pouco impessoal. Então eu acho que o álbum, a caixa de fotos ainda vai existir por muito tempo, porque eu acho que é isso que traz a emoção, é você tocar, é você sentir, é você poder guardar uma foto na carteira, é você ter uma caixa onde vão estar todas as fotos ali bonitinhas, organizadas. Os álbuns também traz essa. Eu sempre falo que os álbuns para mim é para você colocar aquele momento que teve muitos registros no local só. E aí a caixa de fotos, que é uma coisa que a gente ainda vai trazer de novidade, é para você colocar aquelas fotos mais aleatórias, momentos mais aleatórios, mas que são importantes também. Então eu acho que por mais que a gente tenha uma tecnologia que está avançando muito, a inteligência artificial, todo esse processo, eu sinto que a emoção, quem quer sentir a emoção ainda vai pro papel. Sim. Sem contar que o meu maior medo, no caso, não sei se é o seu também, é de um dia a gente acabar perdendo isso também pela tecnologia também, né? Sim, A gente entra no Facebook e fala, cara, tinha aquela foto, tudo mais. Isso também sim. tem esse lado. Eu tenho uma prima que fala assim:
Ah, eu tenho umas fotos da minha filha pequena, porque o Instagram me mostra. Eu falei assim, quando o Instagram não estiver mais aí, você vai fazer o quê? E aí ela não soube responder. É. E é muito por aí. As pessoas ficam muito presas. Ah, vou postar nas redes sociais, é lá que eu vou guardar. Mas rede social não é pra sempre. O Orkut tá aí pra mostrar que foi embora. As fotos que Uhum. tinham na época do Orkut, quem não conseguiu salvar foi. E o Facebook não tá muito atrás, né? O Facebook tá sendo É. pagado. E lá eu tenho certeza que lá tem muitas fotos também das pessoas. Então eu acho que a melhor forma, eu sempre gosto de juntar os dois. Eu acho legal sim ter o online, mas eu acho muito melhor ter o físico. Seja em álbum, seja em caixa de fotos, eu acho que os dois se combinam. São muitos lugares para poder realmente ter certeza que está bem seguro. Bacana. Entre os ensaios que mais tiveram tendência nos últimos tempos que você faz é o newborn, Isso. que é um ensaio feito ainda na primeira fase do recém-nascido, né? Nos primeiros dias, se não me engano, Isso. é isso? Como profissional, o que você acha que explica essa tendência? De ter virado a tendência, esse ensaio? Então, eu acho que virou uma tendência porque antigamente tinha aquelas fotos muito padronizadas. Era aquela foto retrato, todo mundo muito certinho, muito montado. E as pessoas pulavam muito as fotos dos recém-nascidos, porque é uma dinâmica diferente. Elas iam logo para um mês ou até um pouco mais velho. E eu fui percebendo que as pessoas começaram a sentir a necessidade de ter fotos dos filhos dela novinhos, porque muda muito. É assim, é surreal. Tem mãe que manda mensagem assim, Lari, eu vejo as fotos dele com, sei lá, 10 dias e agora com um mês, não tem nada a ver. Então eu acho que a fotografia newborn, ela se transformou muito essencial, porque a gente estuda muito para lidar com o recém-nascido. Não é um bebê de um mês que tá durinho ali, tá praticamente durinho, que você consegue lidar melhor. É um bebê molinho, é um bebê que você tem que saber onde você vai pegar. É um bebê que você tem que saber como acalmar. Porque ele, por mais que quanto mais novinho ele estiver, mais sonolento ele vai estar. Mas mesmo assim, você tem que ter o tempo do bebê, ele tem que mamar. É um ensaio que requer muita paciência, muita estratégia, muita reza. Eu sempre rezo muito antes de cada ensaio. Mas Uhum. eu acho que virou uma tendência porque não era algo que as pessoas prestavam atenção, mas era uma dor de mamãe. E aí trouxeram de forma muito montadinha, organizada e com segurança, né? Porque hoje em dia, se você achar algum profissional que faça ensaio newborn e não saiba lidar com o bebê, desconfie, porque é a vida do seu filho ali, do recém-nascido ali, que ainda tá entendendo o mundo, tá entendendo que saiu da barriga. Para esses ensaios, então, vai muito além só do conhecimento de fotografia, né? Sim, Você tem que pesquisar tudo isso. sim. No seu caso, quais foram as referências que você buscou? Olha, quando eu comecei na fotografia, tinham poucos fotógrafos de newborn aqui. Eu faço há 7 anos. E eu lembro que teve uma fotógrafa, que ela era de São Paulo, que ela veio para o Rio. E eu falei assim, vou tentar. Na verdade, eu não queria fazer newborn. Eu falava que eu achava horrível esse Aham. tipo de foto. E eu não queria fazer por nada. E aí uma amiga minha falou assim, não, faz o workshop dela é bom. E aí você vê. Eu lembro que foi muito caro para mim na época, porque eu estava bem no começo da fotografia. E o workshop de newborn, ele é por si só caro, porque requer também muito conhecimento. E aí eu fui fazer e eu me apaixonei. Tipo, eu me apaixonei muito pelo ensaio. Eu entendi qual era a lógica do ensaio. Não é só um bebezinho dormindo. Tem toda uma emoção ali por trás, tem toda uma expectativa. Eu lembro que nesse workshop que eu fiz, uma das mães chorou porque ela estava tão emocionada de finalmente ter o filho dela nos braços e a gente estava elogiando tanto a criança que ela começou a chorar. E aí eu fui entender o Ah, porquê daquele ensaio. Mas eu tive que estudar muito. Eu lembro que eu saí desse workshop querendo fazer. Eu não tocava na criança. Quem posicionava a criança era minha tia. Porque ela já tinha cuidado dos meus primos, então ela sabia mexer basicamente ali. E aí eu lembro que eu sou muito. Eu não digo que eu sou perfeccionista, porque acho que perfeccionismo não existe, mas eu digo que eu sou muito detalhista. Eu gosto de tentar fazer tudo com muito cuidado, eu gosto de dar o meu melhor em tudo.
E eu comecei a perceber que a minha tia estava me ajudando, mas me atrapalhando ao mesmo tempo, porque ela não parava para estudar as poses, não parava para estudar como é que deveria colocar a criança. Então eu falei assim, eu vou aprender a pegar nessa criança. Eu não pegava nem nos meus primos recém-nascidos, mas eu cismei que eu ia aprender. E aí eu fui atrás de curso para saber a fisionomia do bebê, para saber se o bebê golfar, se o bebê sufocar, como socorrer. Eu fui atrás de cada detalhe de como lidar com o bebê, como acalmar, tudo que eu precisava saber para poder me sentir confiante. E aí eu lembro que eu fiz meu primeiro ensaio sozinha. E a mãe virou para mim e falou assim: Nossa, você faz isso há quanto tempo? Eu olhei assim e eu, pois é. Mas eu primeiro ensaio sozinha, mas eu acho que eu tava tão confiante e tão. Eu estudei tanto, mas tanto, que eu acho que eu passei uma confiança muito boa para a mãe, como se eu estivesse fazendo aquilo há muito tempo. Mas foi só muito estudo. Então, eu sempre falo: se você quer começar no ensaio newborn, estude muito. Muito, porque a vida de um recém-nascido não é só fotografia, configuração, essa coisa toda por trás da fotografia é o menor problema. O mais importante ali é a gente entender que a gente precisa de técnica para saber onde pegar no bebê, como pegar no bebê. A gente precisa ter muita paciência, porque bebê recém-nascido é no tempo dele mesmo, porque a criança é muito do tempo dela, a gente tem que respeitar muito o tempo dela. Mas o recém-nascido é muito mais. E você está lidando ali com a expectativa da mãe, do pai, que pode causar ansiedade para a criança. Então, assim, tem que ser muito pensado, tem que ser muito estudado. Então você fez uma pontinha, você fez fotografia com uma pontinha de pediatria no final, né? É, tipo isso, foi basicamente isso. Bom, no seu Instagram, vira e mexe, a gente também percebe que você demonstra muito apreço, né, pelos momentos de reunir a família. Isso inclui até participação de cachorro, né, de pet, né, que eu acho muito engraçado as fotos. Entre outras situações. Quais as maiores dificuldades de conseguir organizar um ensaio desse, de família? E como ele acontece na prática? Como é que você faz tudo Então, isso? vamos lá. O ensaio de família, eu sempre recomendo estar só os pais e a criança. Obviamente que muitos pais, ainda mais quando a gente faz acompanhamento, querem introduzir os avós, e tá tudo bem, a gente faz. Mas requer todo um planejamento. O planejamento vem das roupas, vem do horário, vem de entender como é que o bebê funciona. E quando chega no dia do ensaio, o ponto principal é não ter expectativa nenhuma. Porque o bebê, ele vai agir como ele quiser. Então, se você for com muita expectativa, pode ser que dê tudo errado. Eu gosto muito de estar ali brincando com a criança, fotografando os momentos dela ali bem naturais. Eu tenho uma família que eu já fotografo há 4 anos. Eles me encontraram com o mais velho com 6 meses. E desde então eu fotografo eles. E aí eu fiz o último ensaio do mais novo. E foi um ensaio assim, muito leve, muito gostoso. Eu deixei a criança só brincando com o irmão. E fui estimulando aqui, fui brincando ali, fui deixando a criança fazer o que ela realmente queria. Tanto que ele gostava muito de brincar, de se esconder atrás da cortina. E eu fiquei brincando com ele sobre isso. Ele deu altas risadas, deram altas fotos lindas. Então eu vou muito guiando dessa forma. Quando a gente tem que fazer uma foto retrato, para poder aparecer todo mundo, o cachorro, todo mundo olhando, é um processo um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai ali na garra. Eu posiciono todo mundo, nesse momento eu posiciono todo mundo e tento chamar a atenção. E aí eu clico muito para ver se alguma foto eles vão todos olharem. O que eu gosto de fazer Aham. por exemplo, tirei a foto ali. Uma foto, só a criança não tá olhando, mas na foto seguinte a criança tá olhando e o cachorro não tá olhando. Eu tento fazer a foto perfeita mais uma vez, vendo que não dá, depois a gente parte pro Photoshop e junta aquelas duas fotos e faz todo mundo olhar. Esse é o ponto principal. Eu tento fazer um ensaio muito leve para a família. Eu não gosto de ficar explorando muito. Eu gosto de tentar extrair de forma natural o momento deles, que eu acho que deixa o ensaio mais gostoso, mais leve, a criança não fica estressada. Eu gosto muito mais dessa leveza. Isso que eu achei curioso. Falei assim, gente, como é que ela consegue sincronizar o cachorro com a criança? Isso que eu achei mais curioso. É se
Anos 30 mesmo, tá com o brinquedo aqui, fazendo barulho, com o brinquedo do animal também. É bem se virando. E a câmera ali. E a câmera ali no olho, e clicando como se não houvesse amanhã. Legal. Bom, a gente sabe que os recém-nascidos, como você falou, eles são muito delicados, né? Necessita de paciência, né? Eu queria muito saber qual foi o ensaio que mais demandou trabalho para você conseguir fazer. Newborn, Você se lembra que mais? É, eu acho. Tô pensativa. tá puxando o catálogo. É porque, assim, no começo, obviamente, foi um pouco mais demorado. Eu tinha algumas coisas que faziam ser demoradas. Primeira coisa é que eu fotografava sozinha, não tinha assistente, então isso acaba demandando mais do meu processo. Eu não tinha tanto domínio assim para fotografar, porque a fotografia newborn, você tem certos ângulos para valorizar o bebê, que é bem diferente das outras fotografias, que você já está ali acostumado com certos ângulos, você já consegue entender que esse ângulo da mãe é melhor, esse ângulo da criança é melhor, desse ângulo fica melhor, mas o newborn não, tem ângulos específicos para valorizar o bebê e também tem posições que você tem que fazer específicas para valorizar junto com o ângulo. Então, assim, são vários detalhezinhos para se construir uma foto linda. Então, eu ainda estava aprendendo muito isso, então me levava mais tempo. Mas eu acho que eu nunca passei de 4 horas de ensaio, que o mínimo são 4, quer dizer, que o ideal ser no máximo 4 horas. Tem gente que passa mais, eu não consigo, eu acho que é muito sacrificante. Mas foi um processo, eu fui amadurecendo a ideia. Eu acho que teve um ensaio, que foi, acho que o meu segundo ensaio, que eu fiz de uma conhecida e a criança não dormia por nada. Foi meu único ensaio que a criança não dormia por nada, era de uma conhecida. Até chamei ela pra gente fazer um portfólio ali, pra tentar tirar alguma coisa dali. E a criança não dormia. Eu fiz uma única foto da criança e a criança com um sorriso gigantesco. Foi muito engraçado porque foi uma foto com um sorriso lindo. E depois eu descobri porque a criança não dormiu. A princípio eu achei que era cólica, mesmo ela sendo bem novinha. E aí a mãe descobriu que ela tinha leite no peito. Então quando tocava, ela sentia muita dor. E aí ela foi no médico, aí o médico conseguiu tirar o leite e acabou, ela ficou maravilhosa. Mas a gente... Tudo isso em um ensaio. Isso. Mas a gente nem repetiu o ensaio em si, porque como era algo de portfólio, aí ela até demorou para me responder dizendo o que tinha acontecido, aí acabou que a gente nem conseguiu refazer. Mas eu confesso que acho que esse foi o único ensaio que não deu certo. E eu nunca remarquei um ensaio, geralmente dá super certo. Meus ensaios hoje em dia, eu acho que levam 1h30, 2 horas no máximo. Eu tento fazer o ensaio mais Uma, leve. uma coisa que eu lembro que você falou na entrevista lá pro site, que você sempre pedia, né, uma foto do ambiente para ver como é que tava a questão de luz, já para você se preparar, né, para isso, né? Sim, Também leva em eu consideração. faço isso com todos os ensaios, mas assim, é só uma prevenção, porque chega na hora, às vezes, a Aham. iluminação não é tão boa como estava na foto, o espaço também não é tão grande como parecia na foto, mas é uma forma de prevenção, porque eu consigo já ter uma ideia do que eu vou botar onde, como é que eu vou montar. Porque o ensaio, eu faço isso em todos os ensaios. No ensaio lifestyle, eu consigo ir adaptando ali, indo mais perto da luz e tudo mais. No ensaio newborn, eu preciso de um local para ficar. E eu já fotografei em lugares muito pequenos, tipo, surreais pequenos, mas deram super certo. E vendo um pouco antes, eu consigo montar a mala pensando nisso. Porque eu tenho lugares que eu vou que é grande, eu consigo já organizar a parte onde vai ficar o puff e a parte onde vai ficar a parte do chão. Em lugares pequenos, eu já tenho que começar a pensar, calma aí, eu vou ter que fazer tudo no puff, desmontar o puff e fazer o chão. Não dá para ir de um para o outro, eu vou ter que montar a dinâmica de acordo com isso. Uhum. Isso que eu ia te perguntar é, além da câmera, claro, né? O que não pode faltar em um dia seu de trabalho? Vamos lá. Além da câmera, não pode faltar lente. Isso no lifestyle, isso no newborn. Câmera, lente, cartão de Ah, memória, bateria. Eu levo também um saquinho que às vezes eu uso. É um saquinho de
de tecidinho, assim, transparente, que ele é amarelinho para dar uns flares nas fotos. E para o newborn não pode faltar puff, props, wraps, todos esses acessórios essenciais e o aplicativo do Xuxa no telefone. Eu sempre tenho, porque isso ajuda muito a criança a dormir. Uhum. Bom, tudo isso numa mala, né? Incrível. Bom, na descrição profissional da sua empresa, né, você diz que realiza sonhos registrando famílias. Porém, queria questionar a origem desse sonho por você. O que a fez escolher a fotografia como profissão? Como foi essa trajetória até que você avistasse isso como modelo de negócio? Entendi. Eu sempre amei fotografia. Eu era a garota da câmera na escola. Eu sempre tinha uma câmera, sempre amava fotografar meus amigos, fotografar com os meus amigos. E eu acho que a primeira câmera que eu tive é aquela Cybershot pequenininha. Eu acho que eu tive ela, sei lá, em 2007, 2008, por aí. E depois dali eu fui crescendo. Com 19 anos eu ganhei uma câmera semi-profissional. Eu também usava muito, tanto que ela tá aqui do meu lado. Ela nem funciona mais de tanto clique que eu fiz nela. Ela nem funciona mais, fica de decoração. E aí eu saí da escola. Eu terminei acho que com 16 anos, eu não lembro bem. Eu terminei com 16 anos, eu queria ir para a faculdade de arquitetura. Era muito difícil, primeiro que eu não sabia que tinha prova específica, fui saber, tipo, quase em cima da prova. Fiz alguns cursos, eu amava desenhar, eu amava essa área de arquitetura, de prédios, eu amava essa área, assim. Eu sempre fui muito apaixonada por fotografia de cidade, para mim era incrível. E eu fiquei muito decepcionada, tive uma depressão no meio desse caminho, porque eu não consegui ir para a faculdade. Venci a depressão. Eu lembro que surgiu uma oportunidade de fazer um curso de fotografia por hobby. Consegui Aham. fazer esse curso e eu me apaixonei. Eu comecei a ver que aquilo ali podia ir além, porque eu sempre tive muita dificuldade na escola. Confesso que assim, eu era muito, muito estudiosa, mas eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que no curso de fotografia eu era a melhor da turma, e aquilo me surpreendeu muito, porque como sempre era a pior, eu sempre era ruim, quando eu percebi que eu era a melhor da turma, eu falei assim, eu acho que eu sou boa em alguma coisa. E aí eu comecei a procurar mais e correr atrás. E aí terminou o curso. Eu lembro que já tinha gente já montando carreira, já abrindo estúdio. E eu ainda estava muito confusa. Eu lembro que eu não sabia para onde eu queria ir. Eu não sabia se eu queria fazer infantil, se eu queria fazer casamento. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu estava apaixonada por aquilo ali e eu sabia que eu era boa naquilo ali. E eu lembro que eu passei na arquitetura e eu falei que eu não queria ir. Eu simplesmente desisti naquele momento de ir para arquitetura. Eu comecei a ver a minha irmã, que ela fazia uma faculdade similar, e a gente pirava à noite com os projetos dela, e eu falava assim: eu não quero isso para mim, eu não quero fazer esse tipo de coisa, eu não quero. Fui entendendo que não funcionava. E eu comecei me apaixonando mais pela fotografia, resolvi tentar entender o que eu queria. Fiz muito, muito portfólio, fui tentando muita coisa aqui e ali. Eu lembro que eu fiz bodas, eu fiz ensaio feminino, eu fiz smash the cake na praia. Gente, foi um caos esse smash the cake na praia. Porque a gente foi, na verdade, foi na Lagoa. A gente foi pra Lagoa. Eu lembro Aham. que eu falei assim: vou fazer o que eu vi na internet, lá no Pinterest. Vou fazer o que eu vi lá. Comprei um tecido enorme, azul. Um azul feio, mas comprei azul. Consegui. Pra ser toalha, no caso? Oi? Tecido pra ser toalha, no caso, pra botar no chão? Era um tecido que eu tinha dado Aham. para comprar de última hora. Esse era o ponto. Aí Sim. umas bolas azuis, aí eu peguei uns azul claro, azul escuro, fiz lá, levei tripé para prender a bola de um lado para o outro, arrumei uma criança, minha família foi junto para me ajudar, mas foi o caos. Porque a criança não queria ficar lá naquela parte ali, queria ir pra grama, aí começava a melar tudo, aí o bolo. Foi um caos. Mas é alguma coisa dali, saiu algum portfólio. E aí eu fiz muita Sim. coisa para tentar entender, até que eu fui me achando na área infantil. Eu percebi que a parte adulta, assim, 15 anos, casamento não era muito a minha praia. Eu até gosto muito de fotografar casal, mas
essa outra área não era muito o que eu gostava. E eu comecei a ver muitas referências, porque a gente sempre tá assim, né? Olhando pro lado, tentando entender o que a gente quer. E eu lembro que eu fazia Uhum. muito em estúdio. Eu gostava muito do lado clean do estúdio. O meu era fundo branco, tudo muito clean, muito minimalista. Eu sempre, isso foi uma coisa desde o início que eu sempre amei. Tudo muito minimalista, sem muita coisa carregada ali em cima da criança. Isso aqui tá um terror, então, né? Não, tá arrumadinho, mas eu sou muito minimalista. Eu sou chata de minimalista. E aí Ai. eu lembro que eu fotografei em estúdio. E chegou uma hora, eu fotografei bastante em estúdio, chegou uma hora que eu comecei a perceber que não era no estúdio, que aquilo não me satisfazia. E eu fui vendo que o lifestyle era algo que eu amava, que era fazer na casa do cliente, ou fazer em algum lugar externo, que eu conseguia desenvolver mais, que eu conseguia trazer mais da história do cliente ali. E aí eu fui correndo atrás dessa área. Eu comecei, na verdade, fazendo um aniversário infantil, porque simplesmente apareceu para mim um aniversário. Eu falei assim, vamos fazer, vamos fazer. Eu mal tinha um contrato. Eu tinha um contrato, mas eu tinha um contrato de internet que não falava nada com nada, mas eu achava que estava super coerente. E aí, Tava segura. eu super achei que estava coerente. E eu lembro que no meu primeiro trabalho, a mãe chegou para mim e falou assim: você não fotografou fulano. Eu, o quê? Eu gelei. Aí eu lembrei que o fulano chegou na hora que eu tava indo embora, porque isso era uma coisa que eu tinha certinho. Eu calculava certinho o tempo com o cliente, quanto ele ia me pagar, e aí acabou meu horário, acabou meu horário. Não quer hora extra, não. Aham. E o cliente, tal que ela me mostrou, foi na hora, ela me mostrou, eu falei assim, então, essa pessoa chegou na hora que eu tava indo embora, eu já tava assim, com tudo guardado pra ir embora. Sim. Aí ela entendeu, a gente conversou, a gente até fez outros trabalhos também. Mas eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa que me respalde, que me. Aí eu fui atrás de um contrato que falasse sobre isso, que não era meu obrigação. Eu fui, tipo, tentando resolver todo o caos que aconteceu, mas ia resolvendo. Até o dia que eu falei, eu queria fotografar recém-nascido, porque eu fazia gestação, acompanhamento e aniversário e batizado. Eu falei assim, poxa, faltou o recém-nascido ali. Então vamos ver o que a gente faz. E aí foi quando eu fiz o curso e eu amei. E aí eu comecei a completar mais. Tanto que hoje em dia até parto eu faço. Eu faço acompanhamento completo da criança ali. Então, eu comecei a me apaixonar pela fotografia meio que naturalmente. Eu acho que as coisas foram me empurrando para isso. É uma das coisas que me influenciava muito era a minha fotografia. O que eu entrego hoje para o cliente, o que eu acredito hoje para o cliente, é as minhas fotos de infância, são as minhas fotos de infância. Eu amo muito as minhas fotos de infância. Eu lembro que a minha mãe só tem duas fotos minhas, minhas não, dela comigo na barriga. E eu sou apaixonada por essas fotos. Tanto que é uma foto cheia de mato atrás, bem do jeitão que eu amo fazer também. E eu uso muito como referência para fotografar as clientes. Uhum. Essa questão que você falou do Smash the Cake, né? Isso influencia muito também, né? Um ambiente aberto, né? Você tem que ter mais controle, essas coisas todas, né? Porque na casa do cliente você já tem um melhor controle sobre isso, tá? Sim. Hoje eu nem faço smash the cakes. Foi bem lá no início mesmo. Eu não faço por vários motivos, mas eu lembro que eu fazia no estúdio. E no estúdio era muito bom, porque era uma coisa controlada, era um fundo branco. Os clientes que. Tanto que eu nunca montei um smash the cake. Era sempre assim, eu marcava o ensaio com o cliente falava assim, eu queria fazer smash the cake. Eu falei assim, beleza. Ele trazia tudo que ele queria. Mandava referências para ele se situar e ele trazia tudo e a gente fazia um ensaio. Eu nunca montei um ensaio newborn, um ensaio. Você só dava o local mesmo. Você tinha o local, o estúdio, dali ele E hoje em que dia é queria. muito difícil fazer. Eu fiz agora um, que é cliente que montou tudo. Eu nem sabia. Cheguei na casa da cliente, o cliente montou tudo. Mas hoje em dia eu nem faço tanto. É bem difícil. É mais o cliente mesmo que resolve fazer, monta e a gente vai lá e fotografa e mexe com o lifestyle. Mas incentivar, eu nem incentivo mais. Tendência de foto é uma coisa curiosa, né? Como é que o pessoal cria essas coisas, né? Como é que nasceu a coisa de você destruir um bolo. Sim,
Sim, é uma tendência, na verdade, mas ter cake foi muito mais forte. Hoje em dia não é tanto como antigamente. Tanto que hoje eu acho muito legal porque, como não é mais tendência, quem ainda faz os master cake geralmente são pessoas que fazem cenários lindos, bem montados, não é aquela coisa de qualquer jeito como antigamente. Então, eu acho isso muito legal. Porque o newborn, por exemplo, foi dito muito, por muito tempo que era um ensaio temporal, né? Que as pessoas iam enjoar. Mas ele já está no mercado há 10 anos já. Então, eu acho que é um. E a procura é grande ainda? Você vê muita procura para newborn? Com certeza, as pessoas amam. Tanto que eu tenho a opção do ensaio newborn lifestyle, mas comigo as pessoas querem fechar o tradicional mesmo e amam. Bom, além disso, como você falou, você também fotografa partos, né? Que é um dos momentos mais especiais, né, para a família, né? E eu queria te perguntar, qual é o sentimento que está presente nesses momentos que você já fotografou todas as famílias e teve algum que realmente te marcou? Alguma experiência que realmente te marcou? Todos, Todas. todos me marcam de alguma forma. Todos. Como é que é a sensação de você estar presente nesse momento? Eu sempre falo que é uma honra fotografar cada família que eu já fotografei, porque todos me marcam de alguma forma. Eu sempre aprendo alguma coisa. Eu me sinto honrada de estar ali, de estar registrando, de estar participando daquele momento. Eu tenho alguns clientes que mandam mensagem assim, Lari, tem que ser você fotografando. E isso é muito gostoso, porque ainda mais quando a gente acompanha há muito tempo, você consegue ver a criança crescendo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu amo acompanhar as famílias. Eu tenho clientes que quase amigas mesmo. De conversar, de às vezes elas virem desabafar. É bem nesse nível, porque já se sente tão à vontade. Então, assim, eu aprendo muito em cada ensaio. Em cada ensaio eu entendo um pouco mais da família, cada festa eu entendo um pouco mais da família. Eu gosto muito de fotografar, principalmente começando lá da gestação. Mas geralmente é um aprendizado. Não tem um ensaio que não tenha me marcado, uma festa que não tenha me marcado, e positivamente, na verdade. Hum. Já rolou convite para madrinha? Não, é melhor não. Já sou madrinha da minha prima de segundo grau, já tá ótimo. Ser madrinha é um desafio. Olha, Meu Deus. Bom, voltando às redes sociais, você também abordou vários temas, né? Através de uma série de lives que falava de assuntos, né, mais sérios, como maternar com câncer, né? Experiências de várias mães, sono, né? E nisso já foram duas temporadas. sim, Uma em 2020 e outra em 2022. Me corrija se eu estiver errado. tá certo. Como surgiu esse projeto e quais são as principais percepções que você tem tirado desse conteúdo? O projeto surgiu, na verdade, tem uma amiga minha, que ela até acho que tá aqui na live, que ela falou assim, Lari, acho que eu tava conversando com uma mãe, eu não lembro se ela tava conversando com uma mãe, com quem exatamente ela tava conversando. Ela falou assim, ó, já que estamos em casa, por que você não faz uma live para conversar com as mães? E aí ela começou a fazer a live, e eu comecei a ver essas lives, e eu fiquei encantada como é que a gente consegue conhecer. Porque eu falo muito que nos ensaios, nem sempre dá pra gente conversar com as mães. Nem sempre dá pra gente interagir ali, porque é tanta gente para você administrar. Tem que administrar o pai, a mãe, a criança, às vezes o irmão mais velho, às vezes o cachorro, o gato. Então não dá para ter esses momentos tão assim de conversar, de entender, de estar ali perto. E no tempo do ensaio também, né? Tem Exatamente. isso também, né? O Depois eu tempo. saio de um para o outro, então é muito corrido. E aí ela fez uma live e falei assim: posso fazer também? Ela, claro, Lari, cada um nos seus clientes, cada um no seu momento. E aí eu comecei a chamar algumas mães, muitas toparam, ainda mais que a gente estava naquele momento de estar em casa, então assim, não tinha muito o que fazer. E eu lembro Sim. que me amadureceu tanto, porque eu não sou mãe, então eu não tenho essa vivência. Eu tenho vivência como filha, não como mãe. E eu percebia que eu tinha muita dificuldade, às vezes, de conversar com as mães sobre o universo delas. Eu conseguia conversar de forma superficial, mas não entrando nesse universo por não ter essa bagagem. E essas lives foram criadas para isso, para eu conseguir escutar elas, para eu conseguir entender a história delas, para conseguir entender mais esse universo materno, para ter o que conversar também,
para me inteirar, entender as dores. E foi muito gostoso. Tanto que eu terminei em 2020 a primeira temporada e muitas mães pediram para fazer agora em 2022. A gente fez algumas, tivemos que parar, porque agora no final do ano é uma correria. Tava impossível de marcar para ambas. Tá rolando site de Natal também, né? Você tá correndo tudo. Exatamente, com o ensaio de Natal, os ensaios já durante o ano, as festas, o batizado. Então, assim, foi uma correria muito louca e eu não estava conseguindo dar conta. Aí a gente finalizou a segunda temporada já. Quem sabe um dia a gente traz uma terceira temporada. Mas foi muito gostoso. Eu trouxe algumas mães novas que não conseguiram participar da primeira temporada, então foi muito legal por isso. E eu amei demais compartilhar com elas, entender o universo delas. Eu gostei muito dessa segunda temporada de saber muita coisa já. Eu já sabia de muita coisa desse universo materno por causa da primeira temporada. E eu fui aprendendo muito mais, fui entendendo muito mais. Desmistifiquei muita coisa que muita gente fala da maternidade. Então, para mim, foi muito aprendizado. Foi de muito aprendizado, muita conexão. Eu me conectei mais ainda com todas as mães que participaram das lives. Então, isso foi muito legal. E esse conhecimento, inclusive, te ajudou em futuros ensaios também? Sim, com certeza, de entender mais aquela família ou até outras famílias baseado em várias outras histórias. Me fez entender por que aquela criança estava chorando daquele jeito, se eu tinha dificuldade de entender por que estava acontecendo aquilo. Porque, infelizmente, quando a gente não vive aquele universo, a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Eu falo muito que nenhum homem vai entender a dor de ser uma mulher. E é meio que isso, nenhuma mulher vai entender a dor de ser uma mãe. Nenhum pai vai entender a dor de ser uma mãe. Então, só quem é mãe mesmo consegue entender a própria dor. E entender as dores delas, entender o universo delas, como é que elas criam os próprios filhos, como é que elas querem que eles cresçam. Me ajudou muito na hora de guiar eles, de entender que eu posso fazer as coisas ainda mais leves, entender as brincadeiras que podem funcionar. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Legal. Bom, hoje você já tem 7 anos de experiência como fotógrafa, não te chamando de velha. Então, eu queria te perguntar, quais as principais dicas que te fizeram ser a profissional que você é hoje e o que você poderia falar para aqueles que também têm o desejo de entrar para fotografia? Nossa, são muitas. Eu acho que primeiro você vai ter que escutar muita abobrinha e ignore, vai por você mesmo. Eu escutei muito quando é que o dinheiro vai entrar, isso é só um hobby, isso não dá futuro. De pessoas que chegavam e falavam assim: leva essa câmera e a gente faz umas fotos lá naquele evento. Você vai escutar muita coisa que você não quer escutar. E infelizmente eu acho que isso faz parte de muitas profissões. Por mais anos que você tenha de fotografia, muitas pessoas ainda vão duvidar de você e você vai ter que mostrar o seu valor o tempo todo. Não desistir, eu acho que é perseverar sempre, tentar se encontrar, tentar. Faz todos, se você está começando agora, faz todos os nichos que você puder fazer para entender o que você realmente gosta, o que você realmente quer. Isso para mim foi muito importante no início, para poder não me arrepender de ignorar algum lado ou de fazer mais no outro. Isso me ajudou a me encontrar muito. Então, faz muito portfólio, vai por todos os nichos, tenta entender o que está acontecendo. Se prepare para receber muito não. E seja grata por cada sim, por cada pequena conquista. Isso foi uma das coisas que eu demorei muito, muito para entender. Eu sempre comemorava com as conquistas grandes. E hoje eu comemoro com todas as conquistas, seja pequena, seja grande, seja média. A gente tem que comemorar porque essa profissão é muito difícil, tanto de ser valorizada quanto de ser exercida. É uma profissão que você precisa ter muita paciência, precisa ter muito jogo de cintura, você precisa amar muito o que faz, porque não é fácil, ainda mais lidar com o público, você lidar com criança que precisa ter paciência, ter entendimento, ter carinho. Se você não gosta de criança, nem vá para esse universo, porque tem que amar muito. Mas eu acho que, Não querer ficar. eu acho que é principalmente escutar menos o que as pessoas falam. Até hoje, às vezes, eu escuto umas coisas que as pessoas falam e eu me sinto mal. Depois eu falo assim, não, isso não é pra mim, é problema da pessoa, não quero saber, não é sobre mim.
Eu dou o meu melhor do que eu faço e eu acho que é isso. A gente dá o melhor do que a gente faz, perseverar, correr atrás, tentar sempre se melhorar, aquele 1% por dia, que vai dar certo. Bom, a maneira que você costuma fotografar de forma temporal, né? Ou seja, sem uma linearidade, né? Isso. Então, a pergunta é, como a Larissa definiria o seu próprio trabalho, tanto em questão de técnica como significado emocional? Tipo, o que o seu portfólio diz para você hoje? O meu portfólio hoje diz que eu faço ensaios leves, trazendo o mais natural possível e de forma bem artística. Eu gosto muito de mesclar o lado artístico, de criar, de trazer coisas diferentes, e ao mesmo tempo o lado natural, de pegar momentos do cotidiano, poses naturais mesmo que as pessoas já fazem, risadas leves. Eu gosto muito de fazer um ensaio muito leve. Eu sou mais de fazer um ensaio leve com fotos incríveis do que fazer um ensaio demorado com fotos perfeitas. Eu gosto muito de acrescentar que a, a, a experiência do cliente é tão importante quanto o resultado final. Eu acho que ter uma experiência leve, ter uma experiência que ele tá sentindo a vontade, que ele tá realmente ali bem, feliz, participativo, é tão gostoso quanto o resultado incrível, perfeito e maravilhoso. Então, aquelas fotos ali, ela tá acompanhada da experiência. Não adianta a gente fazer fotos impecáveis, perfeitas, né? Como as pessoas gostam de usar essa palavra. E depois ele fala assim, nossa, mas como é que o ensaio foi chato? Como é que o ensaio foi cansativo? Nossa, não aguentava mais ficar naquela pose. Então, hoje eu acho que eu definiria como atemporal, porque eu não faço nada muito de estação. Eu faço mesmo para que as pessoas amem daqui a 50 anos e pareça que aquelas fotos de hoje sejam feitas daqui a 50 anos. É o natural, porque eu tento trazer muito a essência das pessoas para a fotografia. E principalmente a emoção. Eu acho que o emocionar é uma foto que você olha e você fala assim, nossa, como é que foi gostoso esse dia? Como é que foi gostosa essa época? Nossa, que saudade da minha barriga desse jeito, que saudade do meu filho desse tamanho. Eu acho que a emoção vem daí. Legal. Bom, agora tem as perguntas mais difíceis pro final. Vamos lá. Bom, essa frase tirei de seu site, que a fotografia é a herança da sua família, né? Que você usa. E essa frase, além de ser utilizada em sua página, ela também traz muito da etimologia da palavra, né? Que é a questão da escrita através da luz. Ou seja, um verdadeiro registro, né? Por assim dizer. Sobre essa frase, qual é a sensação de imaginar que a foto que você faz hoje, esse registro, ela pode marcar e ser guardada por gerações de diversas famílias? Como você espera que essas crianças que você vê hoje, né, revejam essas fotos? Olha, a sensação é gratificante. É essa a ideia mesmo. E a fotografia passa de geração por geração, porque na verdade a gente só existe quando a gente morre através da fotografia. Então, é assim que a gente se torna eterno nas fotografias, na memória das pessoas. Então, eu sou muito grata pelo que eu faço, porque eu gosto muito da ideia de olhar lá na frente e falar assim: caraca, a minha criança hoje vai ter um filho amanhã e vai mostrar pro filho dele, que o filho dele vai mostrar pro filho dele, e aí vai indo, e a minha fotografia vai por tanto tempo existir. Aquelas pessoas que eu fotografei vai tanto tempo existir. E eu acho que é por isso também que eu faço fotografia temporal, para que as pessoas sintam aquela fotografia e falem assim: nossa, poderia ser hoje. Sentir como se estivesse mais perto ainda, porque é uma coisa tão atemporal que, mesmo daqui a 100 anos, ela pode olhar para aquela fotografia e falar assim: nossa, podia ser hoje, eu podia estar aqui do lado. É como se estivesse pertinho, como se tivesse aquele carinho, né, de quando a gente olha para a foto. Então, para mim, é muito incrível. Eu acho que é um dos principais motivos do que para eu fotografar. É fazer as pessoas serem eternas, é fazer as pessoas transmitirem a vida delas para outros e mostrarem a história delas para outras pessoas, para os filhos, para os netos, para os tataranetos. E viver por muitos anos. Eu sou muito grata pelas fotos dos meus avós. Não tenho fotos dos meus bisavós, infelizmente eu não tenho. Mas eu consigo ver muita coisa que aconteceu com os meus avós pela fotografia. Momentos marcantes. Eu tenho uma foto do meu avô com a minha avó quando o Cristo foi inaugurado. Olha que coisa incrível.
Mas e tem uma foto. Então, assim, Mais que 90 tantos anos. e aí eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, olha isso que incrível. Eu consigo ver o que aconteceu naquela época e, e ficar encantada. Eu amo as fotos dos meus avós. Eu guardo com muito carinho, porque é como se eles estivessem aqui quando eu olho aquelas fotos. Eu quero que as crianças no futuro sintam isso com seus antepassados. Bom, com uma breve busca no Google, não olhei fake news, tá? Eu espero. Eu vi um debate que muita gente fala sobre a fotografia como um tipo de arte, tá muita gente debatendo sobre isso. Então, eu decidi trazer essa questão para você, se quiser acionar os advogados nesse momento. É, e logo encontrei um debate sendo comentado em diversos artigos, né, que questionam se a fotografia é considerada um tipo de arte em si, ou se ela seria apenas um processo que poderia apenas ser utilizada para fins artísticos. O que supostamente diferencia ser ou não algo artístico é exatamente seu conceito, né, que é usado, né? Então, na sua opinião, a fotografia em si também se encaixa em um tipo de arte? Eu penso que Pois sim, é. porque eu acho que, como uma pintura, como uma escultura, é o olhar da pessoa. Então, é a criatividade dela é como ela enxerga. Eu confesso que, assim, quando eu falo que eu gosto de fazer fotos artísticas, é que eu saio um pouco do padrão daquela foto retrato montada toda certinha. Eu gosto de fazer uma foto mais tremida, ou uma foto da pessoa andando, ou uma composição bem artística, onde tem ali um enquadramento de que a gente consegue fazer sei lá, um funil, ou fazer é porque eu tô olhando pra foto, só que tá o quadro pendurado, não dá pra pegar. Mas dá pra fazer umas fotos diferentes. E eu acho que isso traz o lado artístico. Porque às vezes a gente vai fazer um ensaio, a gente fica muito no que as pessoas querem receber. Ah, as pessoas querem receber fotos espontâneas, beleza, eu gosto muito de fazer esse tipo. As pessoas querem receber foto-retrato, que é todo mundo olhando. E aí, eu gosto muito de fazer essas fotos mais diferentinhas, de, às vezes, num local muito bonito, botar o foco na paisagem em vez de na pessoa. Eu acho que traz esse olhar artístico, que é um tipo de foto que, se fosse comprado à parte, talvez o cliente não comprasse. Mas traz um olhar diferente. Mas acho que a fotografia no geral é arte, sim, porque a gente está botando nosso olhar, está botando nossa criatividade ali, como um escultor, como um pintor, então tudo engloba assim como arte, sim. Menos a fotografia de RG, né? Que é aquela ninguém merece. Essa não. Bom, para finalizarmos nossa entrevista, eu sempre fecho com uma pergunta um pouco mais reflexiva. Hum. E realmente, pelo pouco que a gente conversou, né, que hoje, né, pouco, né, mas também, pelo que eu já conheço de você, e pelo que eu te observou nos conteúdos, a fotografia está sempre presente na sua vida, né, há anos, né, tanto que virou sua profissão. Hum. Você está aqui. Você já parou para pensar em que seria a Larissa se não tivesse encontrado a fotografia na vida? Sim, na verdade sempre Pô, pensando em si, né? A gente sempre pensando em si. Eu sou capricorniana, né? A capricorniana é realista. E a realista sempre tá pensando no. E se eu fosse para esse lugar? Será que funcionaria? A gente sempre tá tentando achar o realismo ali. Mas eu já pensei sim, eu acho que o que seria de igual seria que eu continuaria indo pro lado artístico, porque se eu não fosse para fotografia, eu teria ido para arquitetura, e a arquitetura requer muito esse lado artístico. Não indo para arquitetura, não indo para fotografia, eu teria ido para comunicação social, que não lida com criatividade, mas lida um pouco. Eu acho que eu estaria numa empresa, estaria trabalhando. Eu sempre fui muito focada, então eu acho que eu estaria, sei lá, num cargo alto de uma empresa, ou de marketing, ou de arquitetura, ou algo do tipo. ao que exige a criatividade, né? Exato. Eu acho que eu sempre iria muito pro lado da criatividade. Isso está na minha família. A minha avó, ela desenhava impecavelmente paisagem, pessoas, sem nunca ter feito curso. A minha tia foi professora de educação artística porque ela fazia coisas impecáveis e incríveis. Então, eu acho que está um pouco no sangue mesmo, esse lado criativo, esse lado artístico.
Então, eu acho que eu iria por um dos dois caminhos. Ou eu iria para o lado do marketing, que traz a criatividade, ou eu iria para o lado da arquitetura, que traz a criatividade e também esse lado bem artístico. Foi fácil. Pô, não consegui botar a convidada contra a parede e eu vou passar a checar os signos antes de fazer perguntas. Eu falo muito, mas eu penso muito nas coisas. Eu sempre sou muito reflexiva. Eu acho que isso também faz um pouco de mal, né? Porque eu fico pensando muito tempo aquela coisa ali e não é bom. Mas eu gosto muito de pensar, se minha vida fosse assim, se minha vida fosse de outra forma. É, é, é doideira da cabeça. Não tô certo essa pergunta. Bom, arrasou. Lari, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal. Pela segunda vez, tá aqui te três vezes de soltar o verbo, de falar, foi muito bom. E para agradeço por ter vindo. E para quem te conheceu agora, né, a partir da live, onde é que te acompanha mais seu trabalho, redes sociais, site, né, que a gente acha? Então, a gente tem site, que ali tá mais completinho. Tem Instagram, tem Pinterest, tem várias redes sociais, mas eu gosto mais mesmo de passar o Instagram e o site, que é onde está mais completo, onde tem mais coisa, onde tem vários posts no blog ajudando muitas mães, como não se frustrar com o ensaio gestante, como se vestir para o ensaio gestante, como se vestir para o ensaio de família. Tem várias dicas ali para festa infantil. E eu gosto muito de compartilhar isso com as mães, porque ajuda bastante. No Instagram, a gente também compartilha muitas ideias, muitas fotos incríveis de bebês muito gostosos, de mães maravilhosas. Então, nas duas redes sociais, a gente está bem presente. E eu quero agradecer, eu amei participar. A entrevista no ano passado foi já incrível. Eu fiquei muito animada de ter respondido, foi até bem fácil também de responder. Hoje também foi super tranquilo. Eu tava bem nervosa antes de vir, mas eu acho que isso é normal, né? Antes de cada live, eu fiquei quase 2020 inteiro dando live. Esse ano já fiz live e eu continuo nervosa antes de cada live. Até hoje eu também fico, eu admito. Porque, primeiro, é muito imprevisível, né? Você não sabe para onde vai te levar, você não sabe essas coisas. Sim, e aí, mas eu amei dessa vez eu estar sendo entrevistada, não ser entrevistadora. E obrigada pelo convite, amei mais uma vez. Foi leve, foi gostoso, amei responder cada pergunta. Então foi isso. Pessoal, lembra se vocês perderam alguma parte desse episódio, tá aqui salvo no Instagram, tem no YouTube pela reprise e também no podcast, o Luca Borei Entrevista no Spotify e Amazon Music. Até a próxima, Lari. Tchau!